Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de deixar uma palavra ao seu coração nessa tarde. Hoje, dia 15 de janeiro de 2021, dia em que Deus tem promessas para as nossas vidas. Eu gostaria de falar um pouco acerca da palavra do Senhor com você. A palavra que o Senhor nos trouxe hoje está registrada em segundo Samuel, no capítulo de número 21, do verso 15 em diante. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elhanã, filho de Jaare-Oregim, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascera do gigante. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes quatro nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Essa palavra é uma palavra muito forte, uma palavra que nos retrata algo que nós podemos ver para os dias de hoje. E nós vimos que em 1 Samuel capítulo 17, a Bíblia ela nos retrata e nos relata um fato em que um pequeno jovem cheio de Deus, ele destruiu, ele matou um grande gigante que assolava o povo de Deus. A Bíblia diz que havia um homem por nome de Golias, que este era um gigante. E este gigante, por cerca de 3 metros de altura, a história diz que somente a ponta da sua lança pesava cerca de 6 quilos. A sua armadura pesava por volta de 50 a 60 quilos. Era um homem muito grande, muito poderoso. E este homem começou a afrontar o povo de Deus, o povo de Israel. E ele chegava até o arraial e gritava e dizia que ali não tinha homem para poder lutar com ele, que ali não tinha soldado, que não tinha capitão de guerra que pudesse com ele. Davi, vendo aquilo, ele se indignou, porque certa feita este gigante ele chega ali e ele não só diz que ali não tinha soldados e naquele exército de Israel e ninguém que poderia com ele, como também Israel não tinha Deus. Aí ele afrontou o Deus Todo-Poderoso e Davi não aceitou. Agora Davi chega ao rei Saul e pede para lutar contra aquele homem, e ele diz que este incircunciso, para afrontar o povo do Deus vivo, para afrontar até mesmo o grande Deus poderoso de Israel. Deixa eu ir lá lutar com ele. Mas todos acharam que Davi não conseguiria, tentaram lhe tirar da mente que ele não fosse, porque ele não ia conseguir. Mas Davi insistiu porque ele sabia. Davi ele estava cheio de Deus. Em outras vezes, ele tirou
protegeu as suas ovelhas de urso, de leão. Então ele acreditou que em nome do Senhor ele acabaria com a fúria daquele gigante. E o rei Saul permitiu que ele fizesse aquilo. E Davi agora, eles querem lhe vestir com uma armadura de soldado, mas a armadura é muito pesada. As espadas Davi não conseguia segurar, porque ele era um rapaz franzino. Agora Davi coloca no seu coração que ele vai até aquele homem da maneira em que Deus lhe mostrar. E a Bíblia diz que Davi vai até ao rio e pega 5 pedrinhas lisas, coloca no seu alforje, pega a sua funda e vai. Quando ele chega diante daquele gigante, aquele gigante até sorri. E ele fala: puxa vida, vem uma criança lutar comigo. Não tem homem aí nesse exército para lutar comigo? E ainda vem com um pedaço de pau, ainda vem com pedra. Que é isso? Porque Davi estava com um cajado na mão. Aí ele olha para Davi e fala: hoje mesmo eu vou te matar e vou te jogar para as aves do céu comer. Agora, um toque de mágica. Ele pensava assim. E o inimigo muitas vezes ele olha para você e pensa que... Ele olha para mim, para você e pensa que pela nossa estatura, pela nossa talvez a pouca experiência, ele pensa que pode nos derrotar muito fácil. Mas ele não consegue enxergar aquilo que está dentro de mim e de você, que é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ninguém pode com ele. Ninguém pode derrotar o Espírito Santo de Deus. O inimigo, às vezes, ele olha para você e ele pensa como Golias pensava. Você é muito pequenininho para mim. Eu estou acostumado a matar muita gente, muitos homens, e vem só um pequenininho, magrinho desse jeito. Mas ele diz: você vem a mim, com espadas, com lanças, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo o Senhor dos Exércitos me dará a tua cabeça nas minhas mãos. Golias desacreditou. E a Bíblia diz que quando aquele homem cisma de partir para cima dele, Davi pega uma pedrinha lisa daquela, coloca na sua funda e gira e lança, e a pedra encrava no meio da testa daquele homem, e aquele gigante vai ao chão. Davi corre, pega a sua espada, a espada de Golias, tira da bainha dele, ou das suas mãos, e corta a cabeça de Golias. Corta a cabeça do gigante. E agora, aquele pequeno homem, cheio de Deus, aquele pequeno menino, aquele pequeno gigante, derrotou aquele grande homem. Um inimigo muito grande, que Israel não podia com ele. Que todo o exército de Israel, até mesmo o rei, tinha medo. Agora aquele menino cheio de Deus vai lá e acaba com aquele inimigo. E Israel agora pode ficar tranquilo. E o que eu quero mostrar para você nesta tarde é justamente isso. Que o gigante ele pode se levantar, mas ele vai se levantar para cair. Mas o que eu quero mostrar para você é que uma vez que você derrota o gigante, não pense você que o gigante vai ficar calado. Aquele gigante pode morrer, mas virão outros gigantes depois, outros problemas depois. A Bíblia nos fala que Israel viveu a maior parte da sua história lutando para conquistar o direito de ser o povo de Deus. O jovem Samuel, que vivia sob orientação do sacerdote naquela época, o sacerdote Eli, viu os filisteus derrotarem o seu povo e levarem a Arca da Aliança. Um dia surge um jovem chamado Davi, como eu disse para você, que agora acaba com aquele gigante. Ele desafia o chefe dos filisteus, o gigante Golias, e derrota ele, como eu acabei de falar. Agora, com a derrota de Golias, o povo pensou que a paz estava garantida. O povo pensou que não tinha mais problema, que não teria mais problema. Mas eles perceberam mais tarde que os gigantes sempre voltam, que os gigantes sempre estão voltando. Por isso, todo cristão deve estar preparado com uma armadura de Deus para enfrentar as investidas dos gigantes, para enfrentar as investidas do inimigo. Efésios capítulo 11 nos diz
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O texto de 2 Samuel, 21:15, ele nos afirma que, de novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Veja você que agora começou a voltar o problema. De novo, eles voltaram a perturbar a paz de Israel, a paz do povo de Deus. E quando os gigantes voltam, eles surgem com mais fúria, com mais poder. Quando os gigantes eles voltam novamente, eles não vêm como da primeira vez. Os problemas que vêm surgindo depois, eles não vêm como os primeiros. Eles vêm, mas vêm de uma forma diferente. Eles vêm muito mais bem preparados. Quando eles começam a aparecer, eles surgem com fúria, com mais poder. O ódio é mais intenso do que o amor. A história nos diz que esse povo tinha muito ódio. Então o ódio se tornou muito mais intenso do que o amor. E a Bíblia nos diz que o amor, ele pode esfriar. A Bíblia fala que o amor, ele esfria, pode se esfriar. Mas o ódio, ele sempre esquenta. A mágoa, o ressentimento são mais fortes do que o perdão. Veja você que às vezes muitas pessoas que têm um ressentimento com alguém, um problema com alguém, é muito mais fácil ela conversar com alguém e dizer que vai procurar uma vingança, que vai matar, que vai fazer isso e aquilo, que vai se vingar, do que ela colocar no seu coração que vai perdoar aquela pessoa. Então, os ressentimentos são muito mais fortes do que o perdão. Na primeira batalha, Davi estava preparado, Davi estava cheio, Davi estava disposto, apesar da desvantagem que ele tinha, pelo seu tamanho, pela sua estatura, mas ele estava cheio de Deus. Mas ele estava cheio daquilo que Deus colocou no seu coração, da certeza, da fé. E a Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza é a prova daquilo que não se vê. Não, quem poderia imaginar Davi matando aquele homem? Mas Davi tinha certeza que ele iria ali em nome do Senhor e iria acabar com aquele homem. A nossa fé, ela é como um binóculo. Você coloca e você vê bem de longe o que você está olhando. E bem de longe você vê algo pequenininho, grande. Ninguém com o olho nu está vendo aquilo. Mas você, com o seu binóculo, você está vendo aquilo ali, aquela possibilidade de chegar àquele lugar, um rio, que seja, algum lugar que você esteja olhando. A nossa fé, ela simboliza a palavra de Deus. Ela está alicerçada na palavra de Deus. Esse binóculo é como se fosse a palavra de Deus. Esse binóculo é o Antigo e o Velho Testamento, são os dois lados. E você olha dos dois lados e você consegue enxergar muito bem próximo de você aquilo que está muito longe, aquilo que os outros não veem. Através da sua fé, através deste binóculo, você consegue enxergar. Glória a Deus. E Davi conseguiu enxergar. Davi conseguiu ver, através da sua fé e da unção que Deus tinha já colocado no teu coração, que ele conseguiria ferir e matar aquele homem. Agora, ele não, na primeira batalha ele estava disposto, ele estava cheio. Mas agora, nessa segunda, o seu estado de espírito já não era mais o mesmo. Ele já havia passado por muitos problemas, ele já havia passado por vários problemas, a qual ele se arrependia, pedia perdão a Deus. E o texto diz que Davi, estando cansado, Davi estando fadigado, ele começou a querer se esmorecer na palavra, na batalha. A Bíblia diz que ele estava cansado e o gigante poderia feri-lo ali naquele momento do cansaço. E nós vemos isso, porque nós vemos que nós devemos lembrar que as lutas espirituais, elas nos cansam, elas nos enfraquecem, elas nos fatigam. Todas as vezes que nós temos uma luta espiritual, todas as vezes que nós lutamos e enfrentamos um gigante, nós ficamos cansados. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas todas as vezes que você enfrenta uma luta espiritual, que você enfrenta um grande gigante, você fica cansado. E aí começa a vir o desânimo, talvez, começa a vir a fadiga, o cansaço começa a te abater. E Davi estava dessa maneira. Ele corria um sério risco
de perder aquela batalha ali para aquele homem. E, de repente, a Bíblia nos fala que nós devemos saber nos preparar para enfrentar as batalhas. Quando Davi estava ali, cansado já, aquele homem, aquele gigante, eu acredito que ele pensou em acabar com Davi. A Bíblia fala que era um grande homem. Isbi-Benob, que era dos filhos de gigante, a sua lança pesava 300 ciclos de cobre e cingia uma espada nova. Veja que os inimigos sempre vêm com uma arma nova. Agora nós vemos como nós devemos enfrentar os novos gigantes, as novas lutas, quando eles voltarem. Porque nós vencemos uma luta, mas logo em seguida, passado talvez um dia, um ano, um mês, os gigantes voltam. Eles não ficam por satisfeito. O inimigo nunca está satisfeito. Agora, a primeira coisa que eu vejo que é preciso nós termos em consciência de que sozinho nós não temos chance nenhuma de vencer. Sozinho você não tem chance de vencer. Se Deus não estiver com você, se você não tiver um amigo, alguém que está com você, do seu lado, você não tem chance de vencer. Existem pessoas que batem no peito e acham que é um super-homem. Ei, eu quero te dizer que nós dependemos do poder de Deus. Nós dependemos do Senhor. Mas também nós dependemos muitas vezes de ter pessoas ao nosso lado, que foi como esse jovem Abissai. É preciso nós termos na consciência. No versículo 16, nós vemos que a armadura do gigante era uma armadura potente. Ele tinha a sua espada nas mãos, era uma espada nova. Era uma espada que ele tinha preparado justamente para, creio eu, para matar Davi, que ele queria ferir Davi. O seu coração estava cheio daquilo, porque Davi matou a Golias. E o povo ficou sentido com aquilo. A lança pesava cerca de 3,6 kg. A Bíblia diz que era 300 ciclos de cobre, cerca de 3,6 kg. Olha a força desse homem, só a ponta da lança dele pesava isso. A Bíblia diz que ele estava com uma armadura nova. E nós vimos que todas as vezes que o inimigo ele retorna, ele volta, ele sempre renova as suas forças. Ele nunca volta te atacando naquilo mesmo que ele te atacou, com as mesmas forças, com os mesmos demônios. Ele sempre volta com forças renovadas para poder te surpreender, para poder te pegar naquilo que você não está esperando. E nós vemos que no versículo 17, porém Abissai, um jovem, socorreu Davi, feriu esse filisteu e o matou. Davi estava cansado. Davi estava fatigado. A Bíblia diz, Abissai vem ao socorro de Davi e mata aquele homem. E eu vejo que nós precisamos de muitos Abissais, muitos amigos como este, para enfrentar, para encarar o inimigo, para encarar o gigante, para vencer os gigantes. Quantas vezes eu estou enfrentando uma batalha e muitas vezes eu estou no meu trabalho. Ontem mesmo foi um dia muito pesado para mim e não tinha como eu orar, não tinha como eu largar o meu trabalho ali e eu sentindo um peso muito grande no meu peito, um peso muito grande nas minhas costas, uma opressão tão grande de Satanás, tanto físico como espiritual, coisas acontecendo para me deixar para baixo, para me jogar para baixo, para me abater, e eu não tinha como fazer nada ali, porque eu não podia orar, eu tinha que atender. Mas na mesma hora eu falei com a minha esposa, liguei para ela e pedi a ela, porque era mulher de Deus, falei, ore por mim, porque eu estou enfrentando uma batalha. E na mesma hora ela orou. E quando ela orou e me enviou pelo WhatsApp, e eu estava atendendo, eu vi um sinalzinho chegando ali. Quando eu fui pegar, que eu liguei, que eu olhei a mensagem, eu cliquei para me ouvir a mensagem dela. Apareceu um microfone, um fonezinho de mudo, como aparece quando o telefone está mudo. E a mensagem não saía nada. Falei, meu Deus, como assim? Eu não mexi em nada, meu celular estava debaixo do balcão. Agora eu peguei e tornei de novo a olhar e nada. Mas eu não sabia que era a oração que ela tinha mandado para mim. Mas o diabo estava aqui vendo
E ele correu lá para tentar me atrapalhar. Eu creio, irmãos, que Satanás ele usa todas as suas armas, todas as suas técnicas, todas as suas estratégias para impedir o povo de Deus de vencer, para te abater. Neste momento, quantos e quantas pessoas estão sendo afetadas por esses gigantes que estão levantando? Gigantes, porém, menor do que um anãozinho perante Deus. Agora, eu pedi a Deus, falei, Senhor, me dê sabedoria para mexer com isso aqui. E eu olhei no Google, e como que eu olhava, que eu mexia naquilo, porque eu estou com outro celular novo que a minha sobrinha me deu, e é esse Apple, e é muito difícil de mexer, é muito, muito diferente. Eu sou meio leigo nessas coisas. E agora eu olhei ali, o Senhor me mostrou através da internet, eu fui lá e abri rapidinho, consegui ouvir a oração dela, e ela estava justamente repreendendo os demônios que estavam causando aquilo em mim, repreendendo e fazendo, falando coisas que me jogavam para cima, que iam me fazer alegres, que iam me dar forças. Ela apareceu como esse jovem Abissai apareceu na hora em que eu estava abatido, em que eu estava fadigado, eu já não tinha mais força porque eu não podia lutar. Mas apareceu um Abissai. A minha esposa nessa hora foi um Abissai na minha vida. A Bíblia diz que esse jovem chegou e ajudou Davi e venceu aquele homem. Olha a força. Eu creio que o Espírito de Deus entrou naquele jovem para matar aquele gigante, que era da descendência de Golias. A Bíblia diz que ele acabou com ele. E nós precisamos de muitos Abissais também na nossa vida. Muitos Abissais nós precisamos na nossa vida para nos ajudar. São os nossos amigos, são os nossos parentes, são aqueles que oram pelas nossas vidas, são aqueles que oram conosco, que estão conosco na batalha. Como a minha família, nós oramos incessantemente. A minha esposa ora, o meu sogro está orando, a minha sogra está orando, até as crianças. E quando um está fora, o outro está orando, um intercedendo, e nós oramos juntos. É assim, é a batalha, todos os dias. Mas nós vemos que aquele que se ausenta da batalha, ele está fortalecendo o inimigo. Se você está junto na batalha, você não pode se ausentar, você não pode parar de orar, você não pode parar de interceder, porque senão você dá forças para o inimigo, contra aqueles que estão na batalha. A terceira coisa é que a batalha não terminou com a vitória de Abissai sobre o gigante. Veja que a batalha não acabou com a vitória de Davi sobre Golias. Novamente eles voltaram. Agora ele matou Abissai matou aquele gigante que estava vindo para cima de Davi. Mas a batalha não acabou ali. No versículo 18 nós vemos que houve outra peleja. Diz a palavra: e aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzaíta, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Está vendo? O Senhor já usou outra pessoa. O Senhor agora usa esse jovem Sibecai para que matasse e que ferisse esse Uzaíta, esse gigante. Agora a Bíblia diz também no versículo 19 que esta também não parou. Houve outra. A Bíblia diz no versículo 20 que também essa não parou. Houve mais uma. Foram 4. Então nós observamos que foram quatro batalhas, 4 gigantes que não foram vencidos por Davi. Foram vencidos pelos seus homens. Quem o derrotou, quem matou, foram os seus homens, porque eles lutaram em defesa de Davi. Mas por que eles lutaram em defesa de Davi? Por que eles fizeram isso? Porque eles perceberam que um soldado, um capitão, ou até mesmo um rei morto poderia ser substituído. Eles viram que qualquer um ali do exército poderia ser um soldado mais forte, o capitão, um rei até, poderia ser substituído se fosse morto. Mas eles lutaram pela vida de Davi, porque Davi foi ungido por Deus para estar na frente. Por isso que eles perceberam que um soldado poderia ser substituído, mas Davi não poderia ser substituído, porque Davi, ele fora ungido por Deus para estar na frente da batalha,
para estar na frente do povo. E eles não poderiam correr o risco de perder Davi ali. Davi ali simbolizava a presença de Deus. Você muitas vezes na sua casa, se você for cheio do Espírito Santo, você simboliza a presença de Deus aí na sua casa. E por isso muitas pessoas da sua família não têm sofrido problemas. Sabe por quê? Porque você tem orado. Você tem enfrentado os gigantes por ele. Você tem encarado o gigante cara a cara, sem medo. E tem vencido. Mas o gigante tem levantado, o gigante tem se levantado. E levanta um, e acaba outro. Mas eu quero te dizer nessa tarde que juntos nós podemos expulsar todos os gigantes. Se você quiser hoje entregar a sua vida a Jesus e deixar que o Espírito de Deus faça parte do seu ser, que o Espírito Santo faça morada em você, juntos, em oração, em consagração, nós poderemos expulsar o gigante do medo que muito tem assolado as pessoas, o gigante das doenças que tem chegado em muitas casas e as pessoas não têm conseguido ter êxito, o gigante das dívidas que você não consegue pagar, o gigante das doenças, o gigante da falta de recursos. Quantas pessoas estão batendo cabeça para lá e para cá? Mas por quê? Porque estão deixando aquele gigante te vencer. Porque não tem o Espírito de Deus. Porque não dão um passo para que o Senhor possa te tomar, se apoderar de você, te encher com óleo, com unção, para você vencer esse gigante. Juntos nós podemos vencer nessa tarde o gigante das impossibilidades, daquelas coisas que são impossíveis aos nossos olhos, daquelas coisas que nós achamos que nós não podemos. Juntos nós podemos orar e pedir a Deus e jogar esse gigante por terra, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Oh, aleluia, Jesus. Nós podemos vencer hoje o gigante do fracasso. Pessoas que estão fracassadas, pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, mas como Davi ficaram fadigados na luta, na peleja, e os gigantes estão vencendo. Mas eu quero te dizer, eu quero ser um Abissai também na sua vida nessa tarde. Eu quero orar por você e a te ajudar a vencer esse gigante. Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. E o Senhor está jogando gigantes por terra nesta tarde. O Senhor está jogando gigantes por terra, gigantes do vício. Eu não consigo parar. O gigante vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Se você se levantar, se você se erguer e colocar na tua mão, afunda, se colocar na tua mão com fé. Se você pegar na tua mão agora o binóculo da fé, você vai enxergar lá na frente que a vitória é possível para você. E que o Senhor tem muito mais a te dar. Coisas muito melhor do que bebidas, do que baladas, do que vícios. Oh, Jesus. Deus está dizendo